hora do documento, quando ele foi editado pela última vez. O botão 7 é o botão configurar a página, que irá exibir aquela configuração que nós vimos no slide anterior. O botão 8 é o mostrar ou ocultar o texto, ou seja, quando você exibe cabeçalho e rodapé, você tem a opção de ocultar o texto que se encontra no fundo, no papel de parede da tela. Ocultar ou mostrar o texto no modo de edição do cabeçalho e rodapé. O botão número 9 é vincular ao anterior, permite vincular cabeçalhos. E o botão 10, que é o mais utilizado, é o botão alternar, que permite que o usuário alterne entre exibir cabeçalho e exibir rodapé para a edição. O botão 11 mostra cabeçalho anterior. O botão 12 mostra o próximo cabeçalho da próxima página. E, finalmente, o botão fechar, que fecha esta barra de ferramenta, voltando ao modo de edição padrão. Agora, o menu inserir. Lá nós temos as opções: inserir quebra, inserir número de páginas, inserir data e hora, inserir alto texto, campo, símbolo, comentário, referência, componente da web, figura, diagrama, caixa de texto, arquivo, objeto, indicador e inserir hiperlink. Eu destaquei o primeiro e o segundo, como já comentei anteriormente, porque são os mais cobrados em prova. Então, vejamos primeiro o inserir quebra. Nós temos dois tipos de quebra. Existe quebra de página, que permite que o cursor seja deslocado para a próxima página. Existe quebra de coluna, ou seja, o cursor é deslocado para a próxima coluna no documento. Inserir quebra automática de texto, ou seja, o texto é quebrado e vai para a próxima página. Tipos de quebras de seção, como já expliquei anteriormente, seção é uma área definida pelo usuário que possui formatações próprias, particulares. E nós podemos quebrar seções, ou seja, quando eu clico em próxima página, o cursor se desloca para uma próxima seção na próxima página. Existe a quebra de seção contínua, que ocorre na mesma página, quebra de seção páginas pares e quebra de seção páginas ímpares, ou seja, eu crio uma nova seção em uma outra página, só que uma página par ou uma página ímpar. Números de página. Esta janela permite definir a posição da numeração da página, que pode ser no rodapé da página ou no cabeçalho da página. Também podemos definir o alinhamento da numeração, ou seja, a numeração da página fica na direita do meu documento, na esquerda do meu documento, na parte central do meu documento ou na parte interna ou externa da página, quando é utilizado um documento para a confecção de livros. Porque nós sabemos que o livro possui numeração nas duas páginas da mesma folha, onde a numeração pode ficar na parte externa, ou seja, acima, no lado esquerdo, ou interna, dentro, junto ao miolo. Temos a opção de mostrar número na primeira página ou não, ocultar esta opção. E podemos formatar a apresentação da página, ou seja, permite que eu formate como os números serão apresentados na tela. Então, quando eu clico no botão formatar, exibe esta janela. Por exemplo, o usuário pode colocar numeração romana, numeração cardinal, com letras, com traços. Podemos incluir o número do capítulo, incluir o número do capítulo ou não. E se eu incluir o número do capítulo, permitir o início com determinado estilo do capítulo,
como título 1, título 2, título 3, são vários estilos. Estilos são várias formatações presentes em um determinado caractere. Por exemplo, negrito, alinhamento, tamanho, tipo de fonte formam o estilo. Usar separador ou não para o capítulo, como o exemplo aqui de baixo. E numeração de página, se é para continuar da seção anterior, às vezes a gente está com a numeração contínua e quer fazer uma quebra e recomeçar, ou iniciar em determinado número de página. Posso pedir para iniciar a numeração, a contagem a partir do número 10, então ele pula de 1 a 9. Menu formatar. No menu formatar, nós temos as opções formatar fonte, formatar parágrafo, que são os mais cobrados em prova, marcadores e numeração, bordas e sombreamento, colunas, tabulação, capitular, direção do texto, maiúsculas e minúsculas, plano de fundo, tema, molduras, autoformatação, estilos e formatação, revelar formatação e, finalmente, formatar objeto. Então, veremos aí o item fonte, onde exibe a janela fonte com 3 guias. A guia fonte, que é o geral, a guia espaçamento de caracteres e a guia efeito de texto. Então, a principal e a mais cobrada é a guia fonte, onde o usuário define a fonte que será utilizada no texto. Exemplo, Arial, Arial Black, Time News, Script. Nós temos o estilo da fonte. O estilo é estilo normal, estilo itálico, negrito, negrito itálico. E nós temos também o tamanho da fonte. Outra opção, cor da fonte. Estilo do sublinhado na fonte, ou seja, um sublinhado simples, com duplo traçado, com traçado contínuo, com traçado vazado, pontilhado, a cor do sublinhado. E nós temos o efeito da fonte. São vários os efeitos. Eu destaquei aqui, marquei o efeito taxado. Olha lá, embaixo a visualização. A fonte está com um traço no meio, é o taxado. Eu coloquei sombra, a fonte está com sombra. E com contorno, ela ficou com um contorno, está com contorno vazado. E todos os caracteres estão em maiúscula. Mas temos outros efeitos. O taxado duplo, o sobrescrito, subscrito, o relevo, o baixo relevo, o versalete, onde a fonte fica toda em maiúscula, só que todos os caracteres juntos, mais próximos um dos outros, com menos espaço entre eles, e o oculto, onde a fonte, ou seja, a palavra selecionada, não irá ser apresentada na tela. Na guia espaçamento de caracteres, nós podemos expandir, ou seja, expandir, ou alargar, ou comprimir o espaço entre os caracteres de uma determinada palavra. E na guia efeitos de texto, podemos, por exemplo, pedir para que o texto selecionado fique piscando na tela, ou seja, o efeito é só na tela, não pode ocorrer na impressora, porque, claro, não pode se piscar uma fonte numa impressora, no papel impresso. E estas são as principais informações sobre a janela fonte. Temos que lembrar que estilo da fonte não é a mesma coisa que fonte, como cai em prova. Estilo da fonte é negrito, itálico, sublinhado. E o próximo comando é o parágrafo, onde exibe uma janela com 2 guias, a guia recuo e espaçamento e a guia quebra de linhas e quebra de página. Então, nós temos a opção em recuo e espaçamento para o alinhamento do parágrafo, que pode ser alinhar o parágrafo à esquerda, à direita, centralizar e justificar. Também tem o nível do tópico, podemos colocar um nível mais acima, mais abaixo, no corpo do texto, e aí por diante. O recuo do parágrafo,
que nesse caso está configurado um recuo à esquerda de 1 centímetro da margem da página e um recuo à direita de 2 centímetros da margem da página. Também podemos definir um recuo especial, um recuo para a primeira linha, que aqui está definido para 0,63 centímetros, como também existe um recuo especial deslocado. É o deslocamento, que são aquelas linhas abaixo da primeira linha do parágrafo. As demais linhas do parágrafo são chamadas de deslocados. Então, podemos definir também um recuo para as demais linhas do parágrafo. O espaçamento entre as linhas e entre os parágrafos. Então, existe espaçamento antes, está aqui para 6 pontos. Aqui, ó, eu defini o espaçamento antes. E o espaçamento depois, que é essa área aqui, que eu defini para 30 pontos. Ou seja, antes do parágrafo e depois do parágrafo. E nós temos o espaçamento entre as linhas do parágrafo. Então, eu posso colocar uma linha e meia, espaçamento duplo e aí por diante. E podemos também personalizar ao nosso gosto. Agora, o menu ferramentas. Nós temos as opções ortografia e gramática, cuja tecla de atalho é F7, idioma, corrigir texto quebrado, contar palavras, que neste caso ele não conta não somente palavras, mas também conta caracteres, conta parágrafos, conta linhas, quantidade de páginas também. Autorresumo, controlar alterações, comparar e mesclar documentos, proteger documento, colaboração online, cartas e correspondências, ferramentas na web, macro, modelos e suprimentos, opções de autocorreção, personalizar e opções. Então, eu destaquei idioma e opções, que eu irei explicar agora. Idioma. O item idioma permite definir o idioma, ou seja, qual é o idioma que será utilizado para ortografia e gramática. Isso não quer dizer o idioma, ou seja, o texto está em português e muda automaticamente para inglês. Não. Isso a gente faz no comando traduzir, que permite traduzir de um idioma para outro aquelas palavras que se encontram selecionadas no texto. Temos a opção dicionário de sinônimos, cuja tecla de atalho é Shift mais F7, que permite trocar uma palavra selecionada pelo seu correspondente, pelo seu sinônimo. Então, ele traz uma nova janela com sinônimos para a palavra selecionada. E o comando hifenização, que irá pôr o hífen em determinadas palavras. Com isso, a hifenização permite que o alinhamento fique mais justificado, com mais estética, como já caiu em prova da Carlos Chagas. E no menu opções, na opção, nós temos aqui uma guia, exibir, que é o padrão, a guia geral, a guia editar, a guia imprimir, a guia salvar, que eu destaquei como importante, a guia segurança, a guia ortografia e gramática, e acima, alterações, usuário, compatibilidade e arquivos. Então, o item opções do menu ferramentas permite configurar e personalizar o seu programa Word e os documentos que serão utilizados no modo de edição. Por exemplo, eu destaquei a guia salvar e lá nós temos a opção criar sempre um backup. Então, se eu marco esta opção, toda vez que o usuário salva o documento e fecha, o Word automaticamente cria uma cópia para este documento salvo, visto que backup quer dizer cópia de segurança dos dados. Está marcada aqui a opção que permite gravações em segundo plano. Isto quer dizer que toda vez que
o usuário abre mais de um documento, o Word irá fazer o autossalvamento desses documentos. Então, permite que ele também realize o salvamento automático a cada hora determinada, como está destacado aqui embaixo. É o chamado autorrecuperação. Está marcada a opção salvar informações de autorrecuperação a cada 10 minutos. Ou seja, o usuário pode ficar despreocupado com o salvamento, que o Word irá salvar a cada 10 minutos a edição do documento atual. Então, por isso que, quando o usuário está digitando um determinado texto e o usuário não salva e imediatamente falta energia, ao retornar ao programa, o Word irá apresentar a opção documento recuperado, visto que o Word realiza o autossalvamento do documento. Opções segurança, na guia segurança, nós temos aí a opção que permite criar senhas de proteção e senhas de gravação para o documento atual. Esta senha permite a colocação de criptografia no arquivo atual. Ou seja, quando o usuário insere uma senha de proteção, isto quer dizer que somente o usuário que possui a senha irá abrir o documento em questão. Então, só abre o documento quem possui a senha. E senha de gravação, o usuário pode definir uma palavra-chave para que toda vez que alguém abra o documento e altere o documento, só será possível salvar com as alterações se possuir a senha de gravação. Senão, o arquivo será utilizado apenas para leitura, ou seja, somente leitura de dados. No menu tabela, nós temos 15 opções, 15 itens. Desenhar tabela, inserir, que não insere apenas tabela, também insere linhas, insere colunas e insere células para essas linhas e colunas. Excluir e selecionar também segue a mesma linha, ele vai exibir um menu suspenso com as opções excluir ou selecionar tabela, linhas, colunas e células. Temos a opção mesclar células, que junta células selecionadas, dividir células, dividir tabela, autoformatação de tabela, autoajuste de tabela, repetir linhas de título, converter, classificar, fórmula, ocultar linhas de grade e propriedades da tabela. Eu destaquei o converter e o fórmula. O converter exibe a opção de converter tabela em texto e converter texto em tabela. Isso, o que estiver selecionado. E o fórmula permite que o Word crie fórmulas, como ocorre lá no Excel. Criar cálculos junto a tabelas do Word, como somar, subtrair, dividir, multiplicar. Menu janela, nós temos as opções nova janela, que exibe uma nova janela com o conteúdo da atual. Organizar tudo, organiza lado a lado as janelas dos documentos que se encontram abertos no momento. E dividir, que eu destaquei, que permite passar um traço na tela e dividir a janela ao meio, exibindo uma cópia da janela atual abaixo da tela, permitindo assim, por exemplo, que o usuário visualize na tela partes diferentes do mesmo documento. Por exemplo, exibir a primeira página e a última página para que ele possa pegar, buscar informações e alterar conteúdo. E, finalmente, o menu ajuda, que permite exibir a ajuda do Microsoft Word, mostrar o assistente do Office, o que é isto, que é um comando que não está presente mais nas versões recentes do Word, que exibia informações na forma de rótulos,
sobre os comandos, quando o usuário não conhecia. Office na web, exibe o site da Microsoft com conteúdo que possa ser buscado pelo usuário, realizar download de arquivos da Microsoft. Ativar produto, quando você compra você tem que ativar. Eu destaquei o comando detectar e reparar, que irá detectar falhas nos documentos e nos arquivos principais do Word e tentar reparar, ou seja, recuperar estes arquivos. Quando não consegue, o Word pede para inserir o CD com o programa original para que ele possa assim buscar uma cópia do arquivo que se encontra danificado para correção. E o sobre Microsoft Word, que exibe a janela mostrando, por exemplo, a versão do seu programa que se encontra gravado em sua máquina. Terminamos os menus, iremos agora para as barras de ferramentas, onde irei exibir barra de ferramenta padrão, formatação e barra de ferramenta desenho. Então, primeira tela, a barra de ferramenta padrão, que cai principalmente nas provas da CESP-UNB. Porque na CESP eles não colocam o nome do comando, eles colocam a figura que representa o comando. Então, temos que associar figura a comando. O botão 1 é o botão novo, cria um novo documento. O botão 2 é o abrir, abre documento existente. O botão 3 é o salvar, quando o documento é novo, ou seja, não possui nome ainda. O botão salvar exibe a janela salvar como, que permite que o usuário salve um documento com determinado nome em um determinado local. Se o documento já possui nome, ou seja, ele já foi salvo, ao clicar no botão salvar, o Word não irá exibir uma janela, e sim irá sobrescrever, atualizar o salvamento. O botão 4 é o e-mail, permite enviar o documento por e-mail, através do Outlook. Contudo, ele vai exibir apenas uma janelinha no próprio Microsoft Word. O botão 5, pesquisar, permite pesquisar arquivos da Microsoft. O botão 6, imprimir, exibe a janela de impressão, que permite configurar uma impressão e definir quantas cópias e páginas deseja. O botão 7, visualizar a impressão, ou seja, exibe na tela o que será impresso no papel, faz uma prévia na tela. O botão 8, ortografia e gramática, cuja tecla de atalho é F7, permite verificar a ortografia e trazer sugestões de correções e gramática. O botão 9, o botão 10 e o botão 11 são botões clássicos e muito cobrados em provas de concurso, que é o recortar, copiar, colar. Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. Então, recorta, ou seja, move palavras, textos selecionados para outra posição, lembrando que, como já caiu em prova da Petrobras, da CESP, se eu recorto e não colo, o botão recortar teve a função de apenas deletar. Claro, se eu recorto, movo, mas não colo, eu apenas excluí os dados selecionados. Então, o recortar vai estar associado com o colar quando a opção é de mover de um local para outro. O botão 12 é o colar, o botão 12 é o pincel, que nesse caso aí também cai muito em prova porque confunde. O botão pincel ele não pinta, na verdade ele vai copiar e colar a formatação de um objeto selecionado. Por exemplo, se eu tenho a palavra casa em negrito de cor azul, eu posso selecionar a palavra casa, clicar no botão pincel e depois apontar para uma outra palavra e clicar nesta nova palavra. Esta nova palavra irá receber apenas a formatação negrito e cor azul. Então, o botão pincel irá copiar as formatações do objeto selecionado. O botão 13 é o desfazer, desfaz ações. O botão 14 é o refazer, hoje chamado também de repetir, que repete ações desfeitas. O botão 15 é inserir hiperlink, insere um vínculo entre objetos, ou seja, eu posso pegar uma palavra, uma figura e vincular
a um site na internet, a um e-mail, a uma outra página, a uma planilha no meu documento, no meu programa. O botão 16 é tabelas e bordas, permite inserir tabelas e inserir bordas. O botão 18 é o botão inserir planilha do Microsoft Excel, o próprio nome já sugere, né? Ele vai inserir planilhas. Eu pulei aqui o botão 17, que eu inseri tabela, vai inserir tabelas no documento. E o botão 19 é o botão colunas, que permite inserir e formatar colunas. O botão 20, desenho, ele exibe ou oculta a barra de ferramenta desenhos. O botão 21 é a estrutura do documento, exibe o seu documento com uma janela ao lado, uma barra esquerda ao lado, mostrando toda a estrutura, ou seja, dos capítulos, títulos e subtítulos, que permite que o usuário faça a locomoção com maior rapidez. O botão 22 é o mostrar ou ocultar caracteres não imprimíveis, ou seja, aqueles caracteres que não serão exibidos na impressão, no papel, como o próprio botão, que é a marca de parágrafo, como também o ponto que separa uma palavra de outra, aquele espaço em branco, que não são impressos no papel. O botão 23 é o zoom, que nas provas eles colocam como tamanho da fonte, como pegadinha. Nada mais, o zoom exibe, ou seja, aproxima ou distancia a tela da visão do usuário, como aqui está configurado para 90%. Então, com isso, a palavra parece estar com um tamanho maior, apenas aproximou o zoom, como acontece em câmeras fotográficas digitais. O botão 24, finalmente, o ajuda do Word, que exibe a janela, que permite que o usuário tire dúvidas relacionadas a determinados comandos e ações com o programa Word. Agora, a barra de ferramentas formatação. Nós temos 18 botões padronizados. O primeiro botão é o estilo, que permite que o usuário defina um conjunto de formatações já programadas para determinado conjunto de palavras. O estilo envolve tipo de fonte, alinhamento de parágrafo, estilo da fonte, cor da fonte, etc. O botão 2 é o fonte, propriamente dito, não permite alterar a fonte, como o Arial, Time News, Script. O botão 3 é o tamanho da fonte, que eu posso alterar. O botão 4, 5 e 6 são muito cobrados em prova da CESP, é o negrito, itálico e sublinhado, que formam o estilo da fonte, como já foi comentado aqui na aula. Como também o 7, 8, 9 e 10 envolve botões de comandos que caem muito em prova da CESP, que são o alinhar à esquerda, cuja tecla de atalho é Ctrl Q, o centralizar, cuja tecla de atalho é Ctrl E, o alinhar à direita, Ctrl G, e o justificar, que é o Ctrl J. Justificar alinha o parágrafo tanto à esquerda quanto como à direita. O botão 11 é o espaçamento entre linhas, que permite criar um espaçamento maior entre as linhas de um determinado parágrafo. O botão 12 é o botão numeração, que permite numerar os parágrafos. Não confundam com numeração de linha, que nós vimos lá em slides anteriores, que é lá em arquivo, configurar a página, layout. Numeração aí trata de numeração de parágrafos e não de linhas. O botão 13 é o marcadores, que permite pôr marcadores também em parágrafos. O botão 14 e o 15 permite aumentar e diminuir recuo. Então, o 14 diminui recuo de parágrafo e o 15 aumenta recuo de parágrafo. O botão 16, bordas, que permite pôr e retirar bordas.
borda superior, inferior, borda esquerda, direita, borda interna e borda externa, geralmente utilizado em parágrafos e em tabelas. O botão 17 é o realçar, que é utilizado para marcar o texto. E você pode definir as cores utilizadas para os marcadores. E o botão 18 é cor da fonte, como o próprio nome já sugere, permite que o usuário defina uma cor para a fonte. E finalmente a barra de ferramentas desenho. Não é muito cobrada em prova, mas de vez em quando cai. E nós temos 20 opções. O primeiro botão é o desenhar, que traz um menu com inúmeras opções de formas de desenhos. O botão 2 é o selecionar objeto, que é uma setinha, que permite que você destaque um objeto para trabalhar com ele. O botão 3, autoformas, traz formas geométricas variadas. O botão 4 permite inserir linha no texto, inserir ou no texto ou no objeto. O botão 5 insere setas variadas, com tamanhos variados. O botão 6 insere retângulo. O botão 7 permite inserir elipse. O botão 8, caixa de texto. Eu posso colocar uma caixa contendo texto em qualquer parte da minha página do documento. O botão 9 permite inserir o Word Art, ou seja, artes com palavras. O Word Art permite você fazer, por exemplo, um banner. Trabalhar com artes em textos, em palavras. O botão 10 insere diagrama ou organograma, muito utilizado para apresentações. O botão 11 insere clipart, ou seja, são figuras contendo objetos estáticos, como uma imagem. O botão 12 também inserir figura. Desta forma, são arquivos criados ou buscados na internet pelo usuário. E o botão 13, cor de preenchimento, que define cor para o seu objeto selecionado. O botão 14 permite colocar cor na linha. O 15, cor da fonte, como nós já vimos. O 16 até o 20 permite formatações. O 16 define formatações para a linha, chamado de estilo da linha. O botão 18, estilo do tracejado para a linha. O botão 18, estilo da seta, como setas duplas, de um lado ou de outro. Botão 19, estilo de sombra para os objetos geométricos. O botão 20, estilo tridimensional ou 3D, como nós temos ali a figura de um cubo. Então, nós concluímos aí com as barras de ferramentas. Agora vamos para a barra de status, que é a barra presente na parte inferior da tela de trabalho do Word. Também cobrado nas provas da CESP. O primeiro objeto, nós temos aqui, é o número da página atual. Então, na barra de status, ele apresenta o número da página atual onde se encontra o cursor. Então, geralmente cai em provas como pegadinha. Digamos, a CESP exibe uma tela do Word, exibe na tela, digamos, a página 1, só que na barra de status ele mostra a página 3. Isto quer dizer que você está visualizando a página 1, só que o cursor se encontra na página 3. O próximo botão, ou a próxima informação é a seção, onde ele define o número da seção atual. Mesma coisa com a questão da página. O Word pode estar mostrando na tela uma determinada seção, só que o cursor se encontra em uma outra seção. Então, página e seção é a informação pertinente à localização do cursor.
A terceira informação, ele exibe o número da página atual e a quantidade total de páginas. Neste exemplo, o cursor se encontra na página 3 de um total de 4 páginas. A quarta informação é a distância entre o cursor, que é o ponto de inserção, e o início do papel. Ou seja, o cursor, neste exemplo, está numa distância de 12,7 centímetros para o topo da página. A quinta informação é a posição do cursor na linha, ou seja, o cursor se encontra na linha 19 da página atual. A sexta informação é a posição do cursor na coluna. Cada caractere corresponde a uma coluna. Por exemplo, se ao iniciar um texto eu digito a palavra lar, o cursor vai estar posicionado após a digitação da palavra lar ou na quarta coluna, visto que lar tem 3 caracteres. Então, cada caractere corresponde a uma coluna. A informação de número 7 é a informação que irá ativar ou desativar a gravação de macro. Macro, como vimos na aula sobre vírus, macro é uma ferramenta utilizada pelo pacote Office para criar instruções automáticas no documento. Por exemplo, no Word eu posso criar um macro para, ao inserir um valor monetário numérico no texto, a macro automaticamente coloque por extenso esta informação. Exemplo, eu digito lá 10,00, clico no botão gravado para macro e ele coloca entre parênteses o valor por extenso, R$10. A oitava informação é ativar ou desativar alterações. Então, permite que o usuário faça alterações ou não no documento. O nono é estender seleções. Então, permite que o usuário selecione determinada parte do texto e, ao fazer a rolagem com a barra de rolagem, continue com a seleção atual para que possa buscar informações abaixo da tela do texto. Então, estende uma seleção. Eu faço uma seleção, dou uma pausa e dou continuidade à mesma seleção. A 10ª informação é o ativar o sobrescrever. Então, sobrescrever permite que eu coloque por cima um novo conteúdo no texto. É o mesmo no teclado, a tecla INS ou Insert. Então, no modo padrão, o modo sobrescrever está desativado. Toda vez que eu digito algo dentro de um parágrafo, ele vai empurrar as demais palavras para a direita. Se eu ativo o modo sobrescrever, ele não irá mais empurrar, ele irá atualizar, colocando por cima da palavra o caractere que está sendo utilizado pelo cursor. A informação número 11 é o dicionário de idioma, onde você define que dicionário será utilizado para ortografia e gramática. Então, de número 12, o status ortográfico e gramatical. No nosso exemplo, nós temos um livro aberto com a marca de um X. Isso indica para o usuário que o documento atual possui palavras com problemas ortográficos ou gramaticais. Quando é corrigido, ele substitui o X por um visto de cor verde. O usuário pode clicar com o botão direito do mouse sobre este botão, status ortográfico e gramatical, e pedir para não realizar a verificação ortográfica ou gramatical de forma automática. Permite deslocar apenas a primeira linha do parágrafo, arrastando a primeira linha do parágrafo para o local desejado. O outro botão é o recuo deslocado
e recuo à esquerda. Este botão faz com que as demais linhas do parágrafo se desloque para a posição desejada do usuário, permanecendo a primeira linha imóvel. Então, recuo deslocado, recuo à esquerda, desloca as demais linhas do parágrafo. E, finalmente, o botão recuo à direita, que é este botão aqui, que permite deslocar e definir a margem direita do parágrafo. Agora iremos falar sobre atalhos com o teclado. Nós sabemos que existem mais de 100 teclas de atalho e que o usuário pode definir, ou seja, alterar as teclas utilizadas para determinados comandos. Só que em provas de concurso são pedidas algumas teclas e nós iremos falar destas teclas. Então, primeiro, para mover um caractere à direita, nós pressionamos seta para a direita. Para mover um caractere à esquerda, pressionamos a seta para a esquerda, também chamado de setas de navegação. Para mover uma linha acima, nós pressionamos seta para cima. Para mover uma linha abaixo, pressionamos seta para baixo. Para mover a palavra anterior, pressionamos a tecla Ctrl mais seta para a esquerda. Para mover próxima palavra, pressionamos a tecla Ctrl mais seta à direita. Para mover o ponto de inserção para o início de uma linha, pressionamos a tecla Home. Para mover o ponto de inserção para o fim de uma linha, pressionamos a tecla End. Diferentemente do Ctrl mais End, que move o ponto de inserção para o fim do documento, para o final do documento. Outras teclas de atalho. Para selecionar o documento inteiro, ou seja, selecionar todo o documento, texto e formatações junto com os objetos, pressionamos Ctrl mais T. Nós vimos na aula de Windows e na Internet Explorer que para selecionar uma página de site é o Ctrl A. Não confundam com o Ctrl T. Para selecionar um caractere à direita, pressiona Shift mais seta à direita. Para selecionar um caractere à esquerda, Shift mais seta para a esquerda. Para selecionar uma palavra à direita, pressiona Shift mais Ctrl mais seta para a direita. Selecionar uma palavra à esquerda, desta vez Shift mais Ctrl mais seta para a esquerda. Selecionar até o início de um determinado parágrafo, pressiona Shift, Ctrl mais seta para cima. E selecionar até o início do parágrafo abaixo, Shift, Ctrl, seta para baixo. Selecionar até o fim do documento, Shift mais Ctrl, End. E selecionar até o início do documento, Shift, Ctrl mais Home. Agora, as teclas utilizadas para os comandos da barra de ferramenta, por exemplo, Ctrl mais O permite criar um novo documento. Ctrl mais A permite abrir um documento existente. Ctrl mais B permite salvar um documento existente ou salvar um documento colocando um novo nome ou em um outro local. Ele vai abrir dessa vez a janela salvar como. Ctrl P abre a janela imprimir. Ctrl Z permite desfazer ações. Ctrl R repetir ações, refazer. Ctrl X é o recortar. Ctrl C é o copiar. E o Ctrl V colar objetos. Ctrl T selecionar tudo. E o Ctrl L localizar informações no documento.
Ctrl U, substituir. Ctrl mais Y é o comando ir para, que desloca o ponto de inserção para uma área desejada do documento aberto. Ctrl K permite inserir hiperlink, que são vínculos. Cria-se vínculos entre objetos. Ctrl D exibe a janela, formatar fonte. Ctrl Q alinha parágrafo à esquerda. Ctrl E centraliza parágrafo. Ctrl G alinha parágrafo à direita. Ctrl mais J justifica parágrafo. Desta vez ele alinha à esquerda e à direita ao mesmo tempo. A tecla F7 permite fazer a verificação ortográfica e gramatical no texto. Shift mais F7 permite alterar a palavra selecionada por um de seus sinônimos. A tecla F1 exibe a ajuda do programa Word.